Meninas, sabotadores invisíveis do emagrecimento. Eu tenho certeza que se eu te perguntasse assim, quem você acha que é o principal sabotador do teu emagrecimento? Você com certeza me responderia sobre os alimentos. Ah, Eliara, eu tenho certeza que é o doce. Ah, Eliara, eu tenho certeza que é o pãozinho, não abro mão. Ah, Eliara, com certeza, porque em todo fim de semana eu vou comer comida japonesa e eu não consigo ter um limite, não consigo parar na hora que eu devo. Você certamente vai colocar a culpa em cima da comida. Mas deixa eu te falar que os nossos principais sabotadores, e antes que você diga, sou eu mesma, nem sempre. A maioria dos nossos sabotadores estão no nosso ambiente, estão na nossa dinâmica familiar, estão nos nossos pensamentos relacionados ao nosso dia a dia. E eu vou já te explicar por quê. E existem vários, tá? Aqui eu vou falar só alguns, espero que em outros vídeos eu consiga compartilhar com vocês. Se você parar para pensar no que acontecia ali nos anos 80, anos 90, se você nasceu nessa época, ou se você já ouviu seus pais falando, eu nasci na década de 80, e eu posso compartilhar isso com vocês com propriedade. Eu me lembro da minha mãe e da minha avó tendo tempo para sentar após o almoço, e olha que elas faziam muita coisa. Para assistir uma sessão da tarde, para assistir um Vale a Pena Ver de Novo, para assistir algum filme, um desenho, uma novela na televisão, na parte da tarde normalmente, porque de manhã elas estavam ali, né, fazendo outras coisas. E aí eu me peguei pensando, meu Deus, se eu for fazer isso hoje em dia, eu vou me sentir culpada. E sabe por que a gente se sente culpada quando a gente para um instante para fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer? Nem que seja assistir uma bobeira na televisão, que seja. A gente paga um monte de coisa, Netflix, HBO, a gente paga um monte de coisa. Mas verdadeiramente ter tempo para sentar e assistir alguma coisa, principalmente se você for mãe, dona de casa e também se propõe a ser profissional fora de casa, aí que você não tem tempo mesmo. E aí, se a gente para pensar nisso e se lembra daquela época, não existiam tantas pessoas com obesidade como a gente tem hoje. Mas aquelas pessoas tinham tempo para viver para si. Por mais que elas trabalhassem um monte, por mais que elas tivessem os afazeres dentro de casa, elas tinham tempo para fazer outras coisas. E hoje a gente não só não tem tempo, como a gente se culpa quando a gente tem um pequeno tempo para fazer alguma coisa. Uns dias atrás, o meu esposo me cobrou que eu fosse para a praça com ele, com a minha filha e o cachorro. E aí eu falei, cheguei num ponto que eu pensei, Rafael, sabe por que eu não gosto de ir? Porque esse é o horário em que eu vou ter que lavar a louça e preparar a janta. E aí naquela hora, ele e eu tivemos um estalo. Poxa, olha só como a dinâmica da nossa casa, ela é feita por nós mulheres, independente da gente trabalhar fora ou não. Eu aqui em casa, graças a Deus, consegui ter uma dinâmica onde eu trabalho pouco fora, ele é o principal provedor daqui, mas eu ainda tenho a minha vida profissional, mas os principais afazeres de casa, os afazeres domésticos, sou eu que faço. E aí eu disse para ele, Rafael, se eu for para a praça com você, a louça não vai se lavar sozinha. O jantar não vai se fazer sozinho. E aí eu volto essa pergunta para você. Será que você já sentou com seu esposo, com seu companheiro, com as pessoas que convivem com você para colocar esse tempo que às vezes você não tem para treinar, para se alimentar melhor, porque você não tem tempo de fazer os legumes que estão ali na geladeira, eles apodrecem, você joga fora e você não consegue comer? Será que tudo isso é culpa sua ou será que a dinâmica do seu lar não está te favorecendo? Esse é o sabotador principal da nossa vida, é o ambiente. É a forma como a gente vive e convive com as pessoas dentro do nosso lar que não está nos permitindo ter tempo de ir. E aí, antes da gente se culpar e dizer, eu não tô indo pra academia, eu sou uma preguiçosa, eu cansei, deixei o cansaço me vencer. Vale a pena você pensar se verdadeiramente você não está cansada. Vale a pena você pensar se verdadeiramente as coisas não estão tão gigantescas em cima de você que você não está tendo tempo e nem força para realmente desempenhar aquilo que você desejaria desempenhar. Vou te dar um outro exemplo bem simples. Espero que esse vídeo seja bem simples para vocês entenderem. Às vezes a gente está no mercado e a gente se sente culpada de comprar a bandeja de legumes já cortados, porque afinal de contas, nós somos donas de casa. A maioria de nós, talvez aqui, não sei se todas, trabalha fora de casa e trabalha dentro ou trabalha mais dentro de casa. Então somos, né, mulheres do lar também, além de sermos profissionais. E a gente se sente culpada de comprar aquela bendita bandeja com os legumes cortados, porque afinal de contas somos mulheres, nós precisamos comprar mais barato e levar para casa para fazer em casa, fatiar em casa, cortar em casa.
Mas a realidade é qual? Que a gente paga mais barato pela cenoura inteira e chega em casa, ela fica apodrecendo, seja na geladeira ou fora, porque a gente não faz, a gente não corta. Sabe por quê? Porque a gente está cansado, a gente não tem tempo e a gente daria tudo para ter alguém que fizesse aquilo pra gente, não é verdade? Só que se a gente voltar lá atrás, lá no mercado, por que a gente não escolheu a bandeja com os legumes cortados? Porque é mais caro. Mas às vezes, gente, é mais caro R$ 3, R$ 4. E aí eu te pergunto, se de repente você fala assim, Liara, mas R$ 4 faz diferença aqui em casa, ok. Mas será que os legumes que você comprou e não fez, que estão indo para o lixo e não estão indo para dentro do seu corpinho, também não estão sendo jogados fora? Também não está sendo dinheiro jogado fora? Então, a gente não está ingerindo a quantidade de nutrientes, de fibras que a gente deveria ingerir através dos legumes, porque talvez a gente não esteja tendo tempo simplesmente de cortar. Porque talvez a gente ainda não sentou com o nosso companheiro, com as pessoas que convivem com a gente, para colocar em pratos limpos e dizer, gente, não tô tendo tempo de fazer as coisas e ao mesmo tempo cuidar de mim. Isso aqui, gente, não é papo de feminismo, etc. Não tô nem entrando nesse mérito, né? Não é nem sobre isso. Mas é sobre você acertar com as pessoas no teu ambiente para que você tenha esse tempo para ir para academia, ou para fazer um treino em casa, ou para caminhar na rua, ou até mesmo para ir para academia com seu esposo, como tem muita mulher aí que gostaria e às vezes não tem tempo. Justamente porque o tempo que está na academia com o esposo, a pessoa vai voltar para casa e vai encontrar tudo o que ela tem ainda por fazer, porque ninguém vai fazer por ela. O que eu queria trazer para vocês hoje como um sabotador do emagrecimento e que é invisível é realmente o tempo que a gente não está tendo para cuidar de nós, para preparar as nossas refeições, que faz muita diferença no nosso plano alimentar, porque não adianta você receber uma dieta e você não fazer o que está na dieta, não é verdade? Não compensa você receber, eu tenho que comer tudo isso de legumes, mas cadê o tempo para cortar, cozinhar e de repente acondicionar esses legumes na geladeira? Vale a pena, inclusive, você tirar um dia da semana para fazer isso. Olha, hoje é domingo, vamos supor. Pessoal, todo mundo aqui de casa. Hoje é o dia que eu vou preparar as minhas refeições da semana. E prepara ali, cara, 70% daquilo que você precisa comer ao longo da semana. Porque você pede o iFood quando você chega à noite cansada do trabalho, porque você não encontra dentro da sua geladeira e da sua despensa a alimentação necessária para suprir as suas carências nutricionais, para te dar saciedade, para evitar que você vá lá recorrer ao iFood. É óbvio, e isso é mental, gente. A gente vai recorrer a uma coisa mais fácil quando a gente olha para dentro da casa da gente, que a gente encontra uma cenoura inteira, uma batata com casca ainda. Agora imagina se você chegasse em casa e encontrasse os seus potinhos na geladeira com tudo organizado. Olha que bênção. Você com certeza não ia precisar pedir o iFood, porque você ia ter toda a sua comidinha bonitinha lá dentro de casa. Você não iria estar se sabotando por conta de não ter em casa as coisas já facilitadas para o teu emagrecimento. Então vamos fazer um acordo hoje? Vamos tentar mudar a nossa dinâmica dentro do nosso lar? Não é para sair brigando com as pessoas dentro de casa, pelo amor de Deus. Mas é para vocês tentarem organizar a vida de vocês. 99% das minhas pacientes que emagreceram 30, 50, 60, 70 quilos foram pessoas que se dispuseram a organizar o ambiente delas para que esse ambiente favorecesse o emagrecimento delas e não virasse um sabotador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.